universo aí dos Hondas cada vez mais rondeiro já há uns 10 anos quase. O meu primeiro carro foi um Civic VTI 9798, um EK4, verde. Dizem que é a cor mais feia, mas aquela lá eu achava maravilhosa. Aí um belo dia eu tava pensando, né, tipo, conversando com os amigos no posto, aliás, grandes amigos do Honda Clube que eu fiz, que tendo Honda ou não até hoje são pessoas maravilhosas na minha vida. E aí nessas conversas um dia eu falei, putz, acho que tá na hora de trocar de carro, já tava há 3 anos e meio com ele. Foi quando apareceu de um grande amigo também, um Civic Si 2010, preto. E eu anunciei esse carro para ele na época, não tinha grana para comprar o carro, mas aí um pouquinho depois a gente conseguiu fazer negócio e eu comprei o carro. Peguei ele com 13 mil quilômetros, único dono, vendi ele com 80 mil quilômetros e foram aí quase 70 mil dirigidos que só me deram prazer. O Civic Si me apaixonou de uma forma assim que eu não imaginava. Apareceu uma oportunidade de venda que eu não podia recusar na época, não tinha como dizer não. E aí eu me desfiz do meu último Honda. Nesse meio tempo eu fiquei pensando bastante que outro carro eu poderia pegar. Procurei carros de outras marcas, fui ver alguns modelos, tanto 0 km quanto usados. Só que a gente não consegue se separar, né, dos esportivos, a gente tem isso meio que na veia, assim. No ano passado, em 2017, a gente perdeu um grande amigo, preparador, dono do churrasco, pastel na oficina, foi o Márcio Mastroianni, e eu acho que talvez tenha sido a cereja que faltava para eu me manter fiel ao que a Honda sempre me entregou. Depois da venda dele, eu fiquei aí uns 6, 8 meses, basicamente, procurando carros legais, procurando coisas interessantes que me trouxessem um prazer, uma vontade, né, despertassem um desejo de fato de comprar o veículo. E aí há 2 semanas quase apareceu um sonho que eu venho perseguindo aí há 7 anos quase, tentando conseguir a oportunidade de realizar esse sonho, porque não dependia só de mim, não dependia só de dinheiro, tinha muito a ver também com a questão da outra parte, querer vender e do carro aparecer de novo de fato, né? É um carro que é muito difícil de ser achado e eu consegui encontrar ele em um excelente estado, muito bem cuidado, um carro digno da exclusividade que ele tem. E aí há 2 semanas eu abracei essa oportunidade, porque um sonho não passa 2 vezes na frente sem a gente abraçar. Em meados dos anos 2000, a vida não era exatamente empolgante para os entusiastas aqui no Brasil. Beleza? A gente tinha o Golf GTI, mas com muitos anos nas costas, o Lobini, mas era um carro de produção super limitada e muito exclusivo. De forma geral, o mercado era dominado por esportivados de adesivo, lá, a Corsa CS, dentre outras tragédias. Eis que, em março de 2007, a Honda trouxe para o nosso mercado o Civic Si, com seu K20 Z3 girando 8.200 RPM no corte, uma marcha em cima do outro no câmbio close ratio com um diferencial LSD, uma caixa de direção tão rápida quanto uma 458 Itália, literalmente quase tão rápida quanto, e um acerto de suspensão cortante, um carro realmente muito travado de suspensão se comparado ao modelo de produção comum, um carro que a gente não tinha visto no nosso mercado e que causou um grande estardalhaço e é um mito até hoje, como vocês bem sabem. Eis aqui, a gente tem uma carroceria que a gente não conhecia até então no nosso mercado. É uma versão coupé, que inclusive foi introduzida antes no mercado norte-americano. Ela foi introduzida em 2006, a versão sedã apareceu só em 2007, alguns meses depois. E esse aqui é um carro que realmente a gente não sabia que nem existia no Brasil, a gente do Flatout pelo menos. E é um carro extremamente exclusivo. Do Civic Si, em particular, essa aqui aparentemente é a única unidade existente no país. Parece que tem outra unidade aí, mas que não é SI. E a gente está aqui com esse carro para mostrar para vocês a história. A gente sabe que é uma overdose de Civic Si para vocês. A gente teve o Turbo, né, do Caio Gobato. A gente teve o Aspirado, que a gente viu há pouco tempo atrás, o Chernobyl, que hoje está com o Pedro Carvalho. Mas agora a gente tem um carro aqui que a gente não podia deixar de lado, porque é um carro extremamente raro. Então nesse vídeo aqui a gente vai mostrar para vocês não só a história dessa unidade, mas também as diferenças que existem entre o modelo sedã e coupé, e não são poucas, né, Cezinha? Chega aí. Beleza? Belezura? Vamos lá. E aliás, na verdade, antes da gente entrar nas especificidades do carro, eu queria que você contasse um pouco a história do carro, né? Porque é um carro que não foi vendido aqui. A primeira coisa que a gente pensa talvez seja a questão de corpo consular, né?
Não, na verdade, assim, até onde eu sei... Bom, eu sou o terceiro dono desse carro, né? E o segundo dono ficou com ele desde 2011 e comprou esse carro da cidade de origem, que veio para o Brasil, que foi para Brasília, né? Dei uma pesquisada, tentei entender um pouquinho mais do carro, né? Até acho que os nossos amigos aí podem ajudar também. Mas até onde eu sei, ele não era um carro de corpo consular, ele não veio pelo corpo consular, de fato, provavelmente foi algum entusiasta que trouxe essa preciosidade para cá. E aí, de lá, ele veio para São Paulo em 2011 e estava com o Vitor desde então. E aí eu comprei dele agora faz uma semana e meia. Então você é terceiro dono e já pegou um carro agora, né? Terceiro dono, tá fresquinho, fico muito orgulhoso aí até de, né, compartilhar essa conquista aí com o pessoal do Flatout, gosto muito de acompanhar tudo. Legal. E realmente assim, eu persigo esse carro desde 2011, quando eu encontrei ele à venda pela primeira vez. Na época eu estava com outro Civic SI, um preto, sedã, e eu não tinha condições de pegar ele, mas agora finalmente casaram as datas e eu consegui chegar. Agora, uma coisa que é curiosa a gente está até falando um pouco sobre isso antes, né? O SI, quando foi lançado em 2007, era um carro de 99 mil reais, que hoje se traduz aí na casa de mais ou menos 160, se não mais, mil reais. Então é um carro que não era exatamente barato. Mas na época, a conta até que fechava para importar esse carro, 0 km de maneira independente, né? Eu lembro que quando foi mais ou menos em 2010, 2011, numa conversa de posto assim com os amigos, a gente fez umas contas meio que de padaria, fez cálculo de importação, frete, enfim, e a gente via que a conta fechava um pouco. Lógico, a gente estava falando de uma época com um dólar muito mais baixo, né? Sim. Mas a conta, ela era interessante para um cara um pouquinho louco e com muita vontade de ter um carro diferente ou exclusivo. Esse carro aqui, que ano é? Ele é 2008 ou 2008. Tá, então já tinha esse no nosso mercado, já consolidado. O cara realmente quis o cupê. Ele quis essa pimentinha a mais aí de trazer um cupê pro Brasil. Foi... E a exclusividade, né? Exatamente. Então, pimentinha a mais, aqui a gente tem mais ou menos 5 cavalos a mais, né, em relação à calibração do SI brasileiro, é isso? Ele tem, exatamente, ele tem potência declarada de 197, né, na documentação. Não sei se teve algum ajuste por conta de ele ser um carro de exportação ou não, mas era potência declarada mesmo também lá fora. Mas a mecânica, ela é inteiramente igual ao do SI nacional, talvez a calibração de motor realmente seja diferente. Agora vamos falar um pouco das diferenças que tem entre o cupê e o sedã, porque no primeiro olhar você pensa, isso aqui daqui para trás é igual, entre eixos é o mesmo, até porque isso tem virado uma tendência no mercado, mas a Honda do jeito que é, né? Os caras fizeram um carro completamente diferente. Então, uma coisa que é interessante é que a gente tem de cara 5 centímetros a menos de entre eixos, então isso já dá uma diferencinha na inércia polar, né? O carro que vai apontar mais rápido. Tem uma diferença de comprimento, evidentemente, 4 centímetros mais curto, mas ele é 3 centímetros mais estreito, muito provavelmente por causa desses espelhos que também são diferentes. E uma coisa que é impressionante é que ele é 8 centímetros mais baixo, então essa linha de teto é uma coisa bem curiosa, aliás, que a terminação desse teto, ela acaba sendo mais abrupta do que o sedã, que tem uma certa simetria entre esse arco aqui na coluna e a da ceia, que a gente tem uma coisa um pouquinho meio notchback, com uma certa liberdade. Lembra até um pouquinho, a gente estava falando mais cedo, né, o traço do que a coupe nessa coluna aqui. O caimento da coluna C, né? Mas tem mais coisas de diferença, né? Fora a traseira, a gente está falando agora, fala pra gente da dianteira ali também. Tá rolando aqui, né? Na verdade, assim, até enquanto eu estava no processo de comprar o carro, né, eu estava fazendo aí proposta, digamos, fechando a compra, eu dei uma estudada, pesquisei um pouquinho para entender o que poderia ser intercambiável ou não, né? E pelo que eu entendi, eu olhei bastante em fórum gringo, a gente tá falando em quase nada intercambiável. Então é um carro absolutamente diferente. O desenho dos faróis é diferente, ele tem um arco que não é tão vincado. Os faróis são diferentes. Na verdade é aqui, né? Quando você tem esse desenho aqui do farol, esse arco, ele nos carros nacionais aqui, ele tem um vinco um pouquinho mais pronunciado aqui na transição para a seta. E isso faz com que o para-choque seja diferente e, consequentemente, ele liga um pouquinho mais para cima do paralama, então o paralama também é diferente. Então o carro aqui não é da coluna A para trás só diferente, ele é absolutamente outro part number, digamos assim, tudo, né? Capô também é diferente, é tudo outra peça. Os caras gostam de torrar o dinheiro, né? Tem que... Faz sentido porque, na verdade, toda essa questão é para você ter uma proporcionalidade no design, né? Porque a traseira tem que fazer um corte mais abrupto, toda a proporção de tudo os caras tiveram. Capaz que ainda que seja só um pequeno arco que dê a diferença, né? Que nem a questão do farol, enfim, mas é a questão da sinuosidade do desenho, né? Que nem a gente falou, apesar do desenho ali, ele tem uma quebra na continuidade, mas quando você avalia ele como um todo, talvez faça sentido justamente essas trocas e essa cisão entre os part numbers. E até a boca aqui é diferente, né?
Sim. Do SI da primeira leva não tinha nada aqui, né? Era tudo liso. Exatamente, os neblinas dele eram dentro da grade central e ele era inteiro liso nas extremidades. E esse daqui não, o coupé ele sempre na Honda ele já sai, digamos, né, com os neblinas separados. Também foi assim no ES1 coupé americano. E ele é diferente inclusive do para-choque da fase 2, do Mark. Ele é diferente também, digamos, do FA5 2009 em diante, né? Também é outra versão, porque a grade desse daqui é a grade mais embutida um pouquinho na cor do carro, que é a do 2008, né? Sim. O FA5 a gente tem aqui, né, um vidro de cortesia, um vidro de segurança, sim. Enfim, você tem um pequeno vidro aqui e esse espelho ele é integrado aqui direto no suporte da porta, né? No caso do FG2 não, ele vem como um desenho único do carro, o espelho não é rebatível e ele perde aquele vidro que tem aqui na frente, então por dentro tem o fechamento em plástico talvez também. Até o para-brisa seja outra peça então. Tudo absolutamente diferente. Nossa! Até as palhetas, se duvidar, são diferentes. E o interior, cara? Onde é que tem uma coisa diferente aqui também? Olha, o interior tem uma surpresinha ou outra que a gente não pode dizer que não. Né? A gente está falando, na verdade, de um carro que já veio de fábrica com um kit multimídia. Né? Uma multimídia bem retrô, vamos dizer assim. Mas ele já tinha um GPS integrado, ele tem ali CD player, áudio normal. Esse carro aqui, por ser 2008, ele ainda não tem entrada USB, ele é só entrada auxiliar, então a parte de som é mais ou menos isso. Ele tem um adicional em relação ao nacional, que ele já vem com subwoofer no tampão traseiro, então ele tem os falantes na porta, falantes traseiros e também um subwoofer ali. Você, num geral, os bancos são absolutamente iguais, tá? O acabamento de tecido, o suede, tudo mais ou menos igual. Ele não tem o apoio de braço traseiro, isso os cupês americanos realmente não tinham apoio de braço traseiro, os sedãs americanos tinham. E o grande adicional que ele tem é você conseguir navegar com ele tanto em milhas por hora quanto em quilômetros por hora. Caramba. Exatamente, você consegue navegar porque esse carro aqui é um carro canadense. Então muitas vezes o cara que estava transitando ali entre Canadá e Estados Unidos, ele precisava migrar para conseguir saber limites de velocidade e afins. Então no painel você consegue selecionar esse comando. Lógico, porque ele não tem velocímetro analógico, né? Todas as informações são digitais, né? Então mesmo no painel de cima dá para fazer a conversão, né? Ele também altera, exatamente. Me diz uma coisa, você acabou de pegar o carro, tá fresquinho, mas planos. Qual que é a ideia aí? Olha, original, vai ser carro de coleção ou vai modificar? Porque eu sei que com Civic é complicado, né? Segura. Eu acho que rondeiro no geral não gosta muito de carro original, né? Mas eu tenho um plano assim, logo de cara a minha intenção já é deixar ele mais ou menos como estava o meu SI anterior. Eu tinha um coletor Skunk 2 Alpha, eu tinha um escape completo dimensionado, filtro de ar, rondato, uma programaçãozinha e eu tinha acertado o carro no álcool. Então a minha intenção é mais ou menos trazer essa receita para cá. Exatamente, é fazer um kitzinho básico para poder andar um pouquinho mais legal com ele. A suspensão desse carro já é muito acertada. Aliás, é uma coisa diferente, né? O nosso SI, como todo o Civic SI vendido para cá pela Honda, ele tem um calço de 1 centímetro mais ou menos, que fazia o carro ficar com aquela sobrancelha levantada, né? Um arco mais alto que a circunferência do pneu. Aqui a gente tem a altura para qual ele foi idealizada, né? Exatamente. No meu antigo SI eu resolvi esse problema com uma HFP, né? Mas a intenção para esse carro, por enquanto, não vai ser mexer em suspensão, lógico. Ao longo do tempo a gente sempre vai sentir a necessidade de mexer nisso. Mas talvez a intenção seja um pouquinho mais esse kit básico, mexer alguma coisinha de freio, talvez trazer uma EBC no final do ano. Eu estou terminando de fazer uma revisão geral no carro, né? Um carro que eu acabei de pegar, então é legal a gente conhecer ele a fundo. Mas com certeza logo de cara vai ser isso daí e quem sabe no futuro próximo a gente parte com um K24. Sim. Perfeito, Cezinho. Então é isso aí, cara. Parabéns pelo carro. Vamos ver esses passos aí do projeto. E, é isso aí. Um carro único, né? Ou pelo menos o que a gente sabe, né? Ou tem notícias de mais SI, pelo menos? Olha, vou dizer que assim, todas essas minhas pesquisas, eu encontrei de fato do corpo consular um Civic Coupé azul, cor linda, maravilhosa, comum, né? Só que é uma versão normal, é uma LXS, digamos, né? Uma versão mais básica. E esse de fato do corpo consular também lá em Brasília. Reza a lenda que existe um em São Paulo, SI Coupé,
na cor preta, mas a gente nunca viu foto desse carro, né? E eu pesquisei bastante, tentei achar coisa, inclusive desse carro era difícil achar foto. Sim. Ele é um carro que sempre foi um pouco underground, assim, sempre foi um pouco por fora da galera, mas quem sabe, se tivesse seria super legal aparecer também. Sim. Aí pra gente já conseguir fazer o encontro dos dois únicos do Brasil. Sem dúvida. Legal, Cezinha. Valeu, Batata. Obrigadão.